Olá, seja bem-vindo ao Vila Mariana Day Hospital, referência em segurança, inovação e excelência em cirurgias plásticas. Hoje, nós vamos revelar os protocolos e tecnologias que garantem um ambiente cirúrgico moderno e seguro. Este conteúdo é um oferecimento da LifeSeal, a maior fabricante de próteses de silicone do Brasil, e do CNTF, Centro Nacional de Tratamento de Feridas. Descubra por que o Vila Mariana é a escolha inteligente e segura para a sua cirurgia plástica. Está começando o nosso quadro Falando de Plástica e hoje recebendo o Dr. Harrison Guanais, que faz cirurgias plásticas. Dr. Harrison, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Antes da gente começar, antes de você se apresentar, eu gostaria de bater um papinho aqui com os nossos, inscritos aqui no canal, para que vocês se lembrem que hoje é domingo. Lembra disso? A gente sempre grava esse nosso quadro aos domingos, que é quando o centro cirúrgico está livre. Então a gente vem minimamente paramentado para criar um ambiente aqui, né, doutor? Então não estamos aí todos paramentados justamente por causa disso, tá bom? Então, feitas essas considerações, gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco do seu trabalho, né, e para a gente conhecer também. Antes de mais nada, quero agradecer você, Lúcia. Obrigada. Pessoal do Falando de Plástica e todos vocês que estão nos assistindo. Meu nome é Dr. Harrison, sou formado há 38 anos, né, e mais ou menos uns 15 na plástica. Já mais uns 4, 5 mil pacientes operados. Uau, isso é um bom número, né, doutor? Bom, então vamos falar um pouquinho sobre a lipo de ultra definição, que é a lipo UD, né? Gostaria que você falasse um pouquinho das técnicas convencionais, quais os resultados aí que você tem que mais surpreende os pacientes hoje nessa técnica, doutor? Bom, a lipo UD seria um ramo, assim, da HD das lipos de definição, né? Quando a lipo começou a acontecer, era cânula direto na camada gordurosa e dependendo da expertise do profissional, né, ele ia baixar bastante, diminuir um tanto, tinha muitas imperfeições. Isso foi sendo corrigido ao longo do tempo. E aí apareceram algumas tecnologias, né? O laser, que veio ajudar bastante, Vaser, né, que seria uma lipo ultrassônica, o Renuvium e Body Tight. E com isso nós conseguimos começar a trabalhar melhor a definição do aspecto, né, que você entrega para paciente. O que mais tem andado em moda é HD, que você faz uma moldagem, né, daquilo que se tem como os gominhos de gordura. Isso, dá aquela desenhada boa, né? Você dá uma definida, também define bastante os flancos. E pensando nisto, a gente começou a trabalhar aquilo que eu chamo de ultra definição, que é o UD, onde você não faz desenhos. Na realidade, você diminui ao máximo a camada de gordura e deixa quase a pele em cima do músculo. E aí vai conversar com o paciente, porque fazer uma cirurgia plástica não é simplesmente você operar. Acho que é você passar uma experiência, você passar um resultado e aquilo que pode ser feito para melhorar esse resultado. Então é claro que a paciente cuidar do seu peso, a paciente cuidar do seu físico, com atividade física, começar a trabalhar aquilo que pode melhorar o seu abdômen, a lipo UD vai fazer definir melhor e realçar aquilo que ela tem de bonito, que é o corpo dela. Respeitando aí as características de cada um, então, né? Sim, por isso que ela tem algumas especificidades e não é indicada para todo mundo, né? Então a gente conversa com a paciente, explica, que muitas vezes... Falo demais, né? Não, ótimo, doutor. Porque muitas vezes a paciente vem querendo fazer, eu quero fazer uma lipo, e ela tem indicação de abdômen, né? Então você tem que dizer para a pessoa as limitações daquele procedimento, quais são as indicações de uma lipo HD, de uma lipo UD, e aí trabalhar nesse sentido para dar o melhor para o paciente, né? Perfeito. E eu quero saber agora quais os principais critérios, então, para um paciente ser considerado apto para realizar uma abdominoplastia, ou a lipo D, como você disse. Não, mas você falou de duas coisas. São duas coisas diferentes. A abdominoplastia é a situação que a paciente tem flacidez de pele, Perfeito. Flacidez muscular, o que é muito característico de pessoas que já engravidaram, né? O abdômen cresceu, a testa caiu, emagreceu. A indicação é certa, então. Então, flacidez você tem que tratar com retirada. No caso de uma flacidez expressiva, a abdominoplastia vai resolver isso daí. Se a paciente tem um pouquinho de flacidez, talvez não passou por uma gravidez, ou passou, mas se cuidou, essa flacidez às vezes pode ser trabalhada com uma tecnologia lipo e um Renuvium, um Body Tight, uma Lipo Vaser, que vai trabalhar o quê? A flacidez da pele.
mas não vamos esquecer. Flacidez é um nome muito complicadinho. Confia no seu profissional, troca uma ideia com ele, porque aquilo que você tem como verdade absoluta pode não ser a sua verdade. Você teve um pouquinho de flacidez muscular, se você não é uma pessoa que realmente atua na academia, trabalha isso daí, para você corrigir isso daqui, então você pega o músculo, puxa para cá, deixa reto. Quem faz isso é abdominoplastia. Ah, entendi perfeitamente, ótimo. Gostei. Bom, como que o uso das tecnologias avançadas contribui para os resultados mais precisos e também mais naturais nesses procedimentos que você acabou de trazer aqui para a gente? A tecnologia ela só vinha ajudando, né? Começou com laser, depois Renume, depois body tight, cada vez mais trabalhando não só a diminuição da camada de gordura, mas principalmente flacidez de pele. Então todas essas tecnologias gradualmente, né, melhoram o resultado de flacidez. Quando você tinha só a lipo pela cânula normal, depois o vibrolipo, aquelas coisas todas, o que você conseguia é diminuir a camada de gordura, né? Então você não tem problema de flacidez de pele, tá? Um pouquinho fortinha, uma gordura localizada, faz a lipo, né? Aí você passou para outro estágio, você tem um pouquinho de camada de gordura, mais um pouquinho de flacidez. Vamos fazer o quê? Uma lipo com tecnologia. E é claro, gente, tudo que é tecnológico, e quanto mais tecnológico, agrega valor também, né? E agrega resultado. Então, você passando por tecnologia, você vai conseguir não só trabalhar a camada muscular, mas também melhorar a flacidez, dependendo, é claro, do nível. Uma outra coisa, pacientes que já fizeram 1, 2 lipos, desenvolvem muito fibrose interna, que não é aquela fibrose que muitas vezes a fisioterapeuta, né, o esteticista tira na drenagem. É uma fibrose gerada pelo trauma, né, da cânula ao longo da camada gordurosa, gera cicatrizes. E essas cicatrizes, numa segunda, numa terceira lipo, fica quase impossível de se fazer com a lipo tradicional. Entendi. Então, a tecnologia vem quebrando essa fibrose para você ter um melhor resultado. Que maravilha! Bom, como que a infraestrutura hoje do Vila Mariana Day Hospital, ela contribui para um procedimento mais seguro, mais eficiente nas cirurgias, doutor? O que o hospital pode dar? Pode dar o que eles dão até hoje, né? Um ambiente hospitalar asséptico, né? Então eles trabalham muito essa questão de limpeza, de esterilização, equipamentos de última geração, qualidade nos materiais, esterilização, acho que isso daí e mais também eles têm, para quem algum profissional que queira, eles podem fazer a parceria de locação dessas tecnologias. Então é importante quando a paciente fala assim, doutor, você vai operar no hospital ou numa clínica? Eu falei, não, hospital. Outra coisa, o hospital que tenha a retaguarda que nós temos aqui, com muitos, é claro, né? Então tem que ter asepsia, tem que ter qualidade na sua esterilização, tem que ter um pessoal capacitado, tem que ter equipamentos de ponta. Então isso nos dá garantia e essa garantia a gente passa para os nossos pacientes, né? Então passa e repassa. Muito bem, e agora me diga quais os cuidados pré e pós-operatório que são essenciais para garantir aí uma boa qualidade, uma recuperação rápida? Essa é uma pergunta meio abrangente demais da conta, né? Posso dizer assim. Resuma, doutor. Vamos tentar resumir. Você, paciente que quer se candidatar a um procedimento, primeiro saiba escolher o seu profissional. Você não está comprando 2 quilos de batata, né? Nem um abacaxi. Você está falando do seu sonho. Isso é muito importante. Quem sabe o seu sonho é você, quem sabe aquilo que você quer é você. Então, a partir do momento que você identificou o profissional, o que você fazer? Confiar naquilo que vai falar. Eu sei que você está vendo hoje YouTube, Instagram, Facebook, a amiga, o amigo, mas a partir do momento que você identifica o seu profissional, confie nele. Você vai fazer exames laboratoriais, você vai passar por um cardiologista, você vai fazer exames de imagem, você tem que estar preparado, você tem que estar saudável. Muitas vezes eu perco, né, 1 ou 2 meses aquela paciente, mas convenço-a e mostro para ela a importância dela perder 3, 4, 5, 6 quilos. Olha que bacana. Porque não adianta você ter um profissional hábil, exames em dia, e você não está totalmente saudável. É um conjunto que já é o quê? Um resultado bacana. Feito isso, opera-se no hospital, que tem a condição adequada, Vila Mariana Day com certeza está à frente disso, e depois, eu costumo dizer que 50% de um resultado cirúrgico é o profissional. Só técnica, expertise, né?
é aquela coisa toda. E os outros 50% é o paciente. Então o paciente passa 3, 4, 5, 6 horas na mesa cirúrgica e passa 2, 3 meses fazendo pós-operatório. Olha a diferença, é quase uma covardia. E essa diferença, quem é responsável? Você, paciente. E eu sei que você está se alimentando bem, está se hidratando bem, está fazendo o possível, mas tem um bichinho aí, um serzinho chamado cicatrização, que, claro, depende de você, mas depende do seu corpo. E que muitas vezes apronta, né? Então faça aquilo que o seu profissional orientou. Porque pelo menos você vai estar dentro do script, né? Fez o acompanhamento, teoricamente, 2 meses, alta, tá feliz, né? E vamos em frente. Que maravilha, e tudo certo, né? Bom, a abdominoplastia, doutora, a gente sabe que ela pode trazer benefícios funcionais além dos estéticos, né? No seu dia a dia, nas tantas operações que você já fez aí, quais os principais exemplos aí que você tem? Traga um caso pra gente entender como que isso funciona. Nossa Senhora, cadê um copo d'água? Não posso falar. A abdominoplastia, eu digo que é 60%, 70% das pacientes que nos procuram têm esse sonho. Olha o tamanho, né, em relação a isso. Então, é uma parte do corpo muito grande e de muita expressão. Essa paciente já passou por gravidezes, já engordou, já emagreceu, né, a pele caiu, ela se sente vitimada, ou ela se sente inferiorizada. Sim. Muitas vezes tem problemas no relacionamento com o marido, só, né, faz a brincadeirinha com a luz apagada. Aquilo constrange muito. Então, a pessoa que pode passar por uma abdominoplastia, ela não vai resolver só aquela flacidez de pele. Ela vai também ter a aplicatura do músculo reto abdominal. Nossa, difícil, né? É a costura do músculo, para você ficar mais reto. Por isso que é importante você perder um pouquinho de peso para ajudar o profissional a te dar um resultado bacana. Agora, o que este resultado vai gerar na sua vida? Se você, eu não sei, parece que não, né? Mas se você precisasse, imagina, né? Sim. Eu já passei por uma abdominoplastia. É mesmo? Há 3 anos atrás. Então, eu posso falar os benefícios, né? Esteticamente, você muda a sua vida. A pessoa, ela começa a se sentir mais segura, ou para a praia, ou por um biquíni, né? Vou pôr uma lingerie mais sensual para estar com meu marido, com meu namorado, né? Claro. Então, isso não tem preço. E é claro que, quando você faz a costura do músculo, você acaba diminuindo um pouquinho o espaço do estômago. O que acontece na sequência, a pessoa come um pouquinho e se sente satisfeita rápido. E acaba emagrecendo. Então, eu sempre digo, gente, fez a cirurgia, teve alta. Para você manter resultado, você tem que manter esse corpinho que você ganhou. Você pode melhorar esse corpinho, né? Hidratação, alimentação, atividade física. Então, com certeza, o benefício estético de uma abdominoplastia é inquestionável. E o benefício na saúde mental da pessoa. Sim. Porque ela vai se sentir mais preparada, mais empoderada e mais tudo aquilo que dentro da cabeça dela estava limitando. Perfeito. E quais são os principais mitos ou dúvidas que você recebe em consultório quando os pacientes buscam por esses procedimentos? O que eles perguntam para você na chegada? Embora eu vou puxar um pouquinho na sardinha aqui do meu lado, porque a abdominoplastia é uma coisa que eu falo com muita propriedade, gosto muito. Acho que assim, uma das coisas que mais assustam, e talvez até você ou você esteja nos ouvindo, doutor, nossa, mas é uma cicatriz muito grande? Sim. Porque para eu tirar nó daquela flacidez, eu não consigo tirar com uma cicatriz de cesárea, tá? Então, a cicatriz, ela é ampla, só que ela é pele e gordura. Ela é uma cirurgia de superfície. As pessoas pensam, vai me cortar pela metade. Não, gente, é só pele e gordura. Ela tem que ser ampla, porque para eu descolar toda essa pele e gordura, né, tirar isso daí e costurar, não adianta com um cortezinho pequeno. Então, acho que um dos mitos que devem ser derrubados é esse. É necessário que essa cicatriz, esse corte seja amplo, para te dar o melhor resultado. É isso, ela vai te dar o melhor resultado. E outra coisa, cicatriz, 6 meses, 1 ano, a tendência é o quê? Clarear, ficar fininha. Tem alguns tratamentos, tem laser, tem pira, tem creme, tem um monte de coisa. Até o final, a micropigmentação de camuflagem, né? Pode fazer. E tem mulher que adora... Tem tecnologia, uma beleza, né, doutor? Então, você tem muitas possibilidades para você resolver esteticamente aquilo que pode te incomodar.
Agora, venhamos e convenhamos, uma barriguinha reta. Depois da abdominoplastia, uma lipo-D? Fechou. Bora. Vamos embora. Como que o Vila Mariana Day Hospital ele se diferencia hoje na qualidade do atendimento, no acompanhamento dos pacientes que realizam uma abdominoplastia, uma lipo-D, doutor? Eu costumo dizer assim, as pessoas perguntam, doutor, o senhor opera em quais hospitais? Ah, X, Y, Z, H, né? Vários. Eu me restringo a um ou dois e no final paro no Vila Mariana Day. Por quê? Primeiro que eu conheço os diretores e os proprietários há muito tempo. Então, com isso, a gente tem uma intimidade na relação. Quando eu preciso de algo para o meu paciente, eu não tenho aquela burocracia de ligar, a URA vai responder, disco 1, disco 2. Não, eu falo direto com eles, falo direto com a direção, e isso me traz muita tranquilidade. E é essa tranquilidade de você trabalhar na sua casa, de você trabalhar entre amigos, esta intimidade é muito importante para eu passar para o meu paciente. Então eu me sinto seguro, primeiro que eu tenho uma unidade hospitalar competente e eficiente. E depois eu estou em casa. E quando eu estou em casa, meu paciente está em casa também. É isso aí. Então esse foi o nosso quadro de hoje, falando de plástica. Foi rapidinho, né, doutor? Na verdade, falamos bastante, trouxemos bastante informação, né, nessa área, que é o objetivo do quadro mesmo. Quero te agradecer, doutor Harrison. Eu posso dar um recadinho rápido? Por favor, fique à vontade. Você que procura abdominoplastia, procure pela abdominoplastia do Dr. Harrison. Tem aí algumas características. O umbigo pequeno em forma de amêndoa, que vocês adoram o umbigo pequeno. Dreno, muito importante, importantíssimo, é necessário. Eu ponho na ponta esquerda da sua cirurgia, não fica marca no pubis, tá? Costuro muito bem o músculo, para ficar o mais reto possível. E a minha abdominoplastia deixa uma definição de gordura, que lembra muito um HD, sem você ter pago por uma HD. Olha, maravilha! Obrigado pela oportunidade. Dr. Harrison Guanais, muito obrigada pela sua participação. E esse foi o nosso quadro Falando de Plástica. E você sabe, a gente sempre volta com novidades para você. Um abraço.